Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, Evangelho matinal que nós fazemos aqui com o objetivo de fazermos algumas reflexões, alguns ancoramentos energéticos que nos permitem entrar em sintonia com o nosso eu divino, com o nosso Criador. Então, eu quero convidar a todos nesse momento a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos, seus sentimentos e vibrações na mais alta esfera de amor, de paz, de serenidade e de harmonia. Sentindo a beleza do momento presente, a alegria de podermos servir na seara do nosso Pai Maior, com o auxílio do nosso Mestre Jesus, dos Mestres Ascensionados, da espiritualidade divina, da nossa Mãe Maria, do nosso Pai José, dos mensageiros do Cristo, apóstolos de fé. Agradecemos pela beleza do presente momento, com alegria estamos dispostos a nos colocarmos em serviço, a nos colocarmos de mãos abertas para amar e acolher todos os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que passam por desafios. Agradecemos pela nossa existência na Terra, que nos proporciona momentos de aprendizado contínuo. Nós que aqui somos seres em aprendizado, alunos na escola da vida, submetidos à vontade divina, submissos às leis do universo, criados por nosso Deus. Pedimos ao nosso Pai que abençoe cada criancinha, cada espírito em processo de resgate e lhes dê condições, recursos para passarem por esses momentos com o coração elevado, com a mente serena, com a paz de espírito e com o amor do Cristo em união. Que Jesus proteja cada ser, cada alma, cada espírito, cada vida, hoje e por tudo sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, o livro de hoje que eu trouxe para a gente refletir é Vinha de Luz. Faz parte da coleção Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje capítulo 114, o quadro negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo dito tinha. Jesus, João, capítulo 16, versículo 4.
Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará o quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem nas lutas vulgares poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro nas provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los, ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e de vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação da serenidade, do entendimento e do perdão. Ó vós, que ides ao quadro das atividades terrenas, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Divino Mestre. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que os instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Então a gente tem aqui o capítulo 114 e ele se inicia com uma passagem onde Jesus diz o seguinte, de acordo com João: Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegardes àquela hora, vos lembreis de que vô-lo tinha dito. Refere-se a todo o ensinamento que Jesus trouxe durante o seu apostolado evangélico. Jesus, ele esteve com os gentios, ele esteve com os judeus, ele encontrou aquele sofrimento daquelas almas queridas que por muito tempo clamaram pela justiça divina, mesmo não as tendo conseguido diante dos homens. E Jesus diz, que diz mais uma vez, mesmo já tendo dito antes. Jesus se referia, nesse caso, aos seus próprios testemunhos. Ah, que testemunhos, Samantha? Testemunhos de fé, testemunhos de amor, testemunhos de trabalho comprometido com Deus, com nosso Pai, com o bem, com a verdade divina, com a paz espiritual. Jesus, quando passou pelo planeta Terra, ele deu testemunhos. E esses testemunhos, eles foram gravados na memória de todos quantos o viram. E aí nós temos a bendita graça de termos os apóstolos João, Lucas, Pedro e tantos outros, os pós-cristos também, Paulo, que vieram trazer o testemunho de Jesus na terra para nos dar forças diante dos desafios da vida. E aí ele diz
cada um de nós, enquanto indivíduos que somos, seres individualizados, ou seja, nós temos um caminho a ser seguido, nós temos uma individualidade dentro da unidade e precisamos trabalhar para o aproveitamento moral do nosso espírito, da nossa consciência espiritual. Aí ele diz, as escolas primárias precisam deste quadro que se destina a demonstrações para o aluno. Este quadro que foi muito bem traçado, escrito por nosso Mestre Jesus e que será escrito por cada um de nós, diante do nosso processo, diante do nosso caminho na Terra, dos aprendizados que tivermos, dos desafios que encontrarmos, das lutas que buscarmos, porque a partir disso, o nosso quadro deverá ser escrito com aquilo que nossa alma precisar angariar em recursos. À frente do professor consciencioso, o aprendiz precisa mostrar o que ele alcançou, o que ele aprendeu, quais os recursos que lhe foram necessários para aquele momento de aprendizado. E ele jamais poderá recorrer à cópia, ao plágio, afetuoso entre os companheiros, porque é dessa forma que ele vai precisar encontrar forças para mostrar o que ele aprendeu, o que ele buscou, a força que ele precisa alcançar, não é? É Jesus, consciente de nossos processos, nos fortalecendo espiritualmente para podermos, de fato, alcançar a espiritualidade, alcançar o amor e alcançar a paz. E não será isto mesmo que se repete na escola do mundo? Os homens nas suas lutas, que precisam socorrer os amigos, o Pai permite que semelhantes recursos e contatos aconteçam para que juntos nós possamos alcançar a espiritualidade amiga. E Pai permite que a gente aprenda de acordo com o que cada criatura tiver disponível. Se a criatura tiver um giz à disposição, se a criatura tiver recursos edificantes, a partir disso nós precisamos trabalhar. E aí ele vem dizer que alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens. Significa que alguns de nós não sabem aproveitar as oportunidades que nos foram dadas. Ah, Samantha, quais oportunidades? A oportunidade do aprendizado, a oportunidade da colheita, que é obrigatória, Então, nós precisamos multiplicar esses bens. E aí, uma questão importantíssima que ele vem dizer aqui: dividir os bens. Porque não basta acumular, não basta multiplicar os recursos. Imprescindível se faz dividir, compartilhar aqueles recursos que nos foram confiados. E aí ele vem dizer, nós precisamos então subtrair a luz diante das trevas. Esse é um dos nossos maiores desafios atuais. Por quê? Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Estamos sujeitos a diversas energias da matéria. Quais energias? Energia do ódio, energia da vingança, energia da raiva, E o amor de Jesus é a máxima glória, é o que nos conduz ao amor, à paz, à luz divina, e nos fará passar por esses momentos de forma consciente, de forma amorosa, enfrentando esses fatores de injúria, de perseguição, de desprezo, com o coração ancorado na divina luz da serenidade, do entendimento e do perdão. Então não basta que eu divida os bens, eu também preciso equacionar em mim
os valores da paz, da compreensão e da misericórdia. Sem esses três, aí sim o espírito se vê com uma dificuldade em se tornar um cristão digno da palavra. Por isso precisamos seguir com os nossos corações ancorados no Mestre Divino, sabendo que Ele sempre vai nos inspirar, sempre vai nos amparar. E é Ele que, a partir disso, vai nos fortalecer para a conquista dos tesouros da alma. Então, essa mensagem foi muito bem escrita por Emmanuel e nos faz pensar sobre como é necessário nós entrarmos em consciência divina para sabermos compreender todos os nossos irmãos em todas as situações. É preciso compreender, é ter um olhar de amor, um olhar de compreensão, de entendimento, de olhar para ele e dizer assim: olha, o que você está precisando? O que eu posso fazer para te ajudar? De ouvir mais do que falar. E aí vem a serenidade, a paz que ninguém pode nos tirar, a paz que veio do nosso próprio Criador, que nos conduz a um caminho de regeneração espiritual. E a paz de espírito é o valor mais importante na nossa condição existencial. A paz, ela é um valor que acalma a mente, que acalma o coração, que fortalece o nosso ser, que nos conduz à eternidade de nossas consciências, de nossa espiritualidade. Além da paz, além da compreensão, vemos a misericórdia, que foi muito bem tratado no Evangelho de quarta-feira que tivemos a bênção de tê-lo. Misericórdia é o ato de ser indulgente para com os nossos irmãos. O que é a indulgência? A indulgência é a capacidade de perdoar. Então, é você entender, você não é dono da razão. Você não é Deus na terra. Você é filho dele. E como filho, precisa se submeter às suas leis, se submeter à sua vontade e agir conforme manda a letra. E aí é que vem essa questão. Deus, na sua divina misericórdia, na sua onipotência, onisciência e onipresença, nos ensina a sempre perdoarmos. Lembra do que Jesus disse? Em verdade, perdoareis 70 vezes, 7 vezes. Significa que nós teremos que perdoar infinitamente, sempre. E isso irá nos conduzir a uma limpeza do egoísmo, porque não perdoa aquele que é egoísta, não perdoa aquele que é orgulhoso, aquele que é presunçoso, vaidoso, todas as características de um espírito egóico. E aí nós temos o orgulho, né? O egoísmo, a presunção, que são características de um homem materializado, condicionado, preso às condicionalidades da matéria. E o espírito liberto, o espírito que se aproxima da força, da potência e da energia do nosso Criador, é um espírito que sabe ser misericordioso, que entende que as necessidades do outro são tão importantes e tão necessárias quanto as nossas, e que precisamos priorizar o amor universal, a fraternidade. Nós estamos hoje num mundo em que Jesus, quando veio, ele iniciou a era da misericórdia. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus iniciou a era do perdão, a era da submissão, da resignação, de se submeter à vontade de nosso Pai Maior para sabermos acolher os nossos irmãos com toda amorosidade,
com toda submissão, com toda humildade, de nos colocarmos em situação entre os menores dos menores na escala da evolução. Então é muito gratificante esse evangelho, nos conduz realmente aos valores do nosso Pai Maior, e é por isso que nós estamos aqui, para exercer esses valores. Você é fonte desses valores, você é potência desses valores, você é herdeiro de Deus, você é herdeiro dos seus divinos valores. Então saiba aplicá-los do seu modo, da sua forma, na condição que se apresentar. Porque um dia, quando você estiver frente a frente com o nosso Pai, você vai estar com a consciência tranquila, porque sabe que fez o que pôde, deu o que podia entregar, né? E isso vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer carro, do que qualquer bem material, porque sabemos que daqui não levaremos nada, né? Então vamos buscar os valores que não são monetizados nesse planeta, mas são monetizados no plano espiritual. Então é isso, vamos finalizar o nosso evangelho com o coração elevado, com a mente tranquila e abençoada, o nosso divino Pai Celestial. Vamos agradecer e só agradecer por essa mensagem maravilhosa, dita por um dos espíritos mais belos, inteligentes e sábios que por este planeta passou, o nosso querido e amado irmão Emmanuel, que a partir disso ilustrou o seu entendimento, o seu raciocínio, o seu estudo a respeito das Escrituras Sagradas, a respeito do nosso Mestre Jesus, que possamos aprender com o coração elevado, com a mente entregue em Cristo, a darmos sentido e significado para as nossas ações, conservando uma mente e um coração serenos, entendendo o outro, buscando o entendimento entre todas as partes, para juntos solidificarmos a união neste planeta Mãe, nesta Terra Mãe. E por fim, entendidos, serenizados, possamos alcançar a misericórdia, na capacidade de perdoar, na capacidade de pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, para que façamos uma reforma íntima muito bem feita. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do ser humano a compaixão e a caridade. Deus, nosso Pai, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer tua misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir um dia a vossa santa e misericordiosa imagem. Assim seja, graças a Deus.